Isso é evidente, né? Não dá para tirar do contexto o fato de o Brasil ter um técnico há muito pouco tempo e o Uruguai já ter um trabalho muito mais consistente. Acho que a isso pode se juntar o fato de não existir uma diferença técnica gritante como em outras épocas entre as duas seleções. A Colômbia tem bons jogadores, o Brasil tem bons jogadores, mas o Brasil não tem jogadores extraordinários que possam fazer a diferença em relação ao seu adversário. Né? E os melhores jogadores são jogadores jovens, ainda com pouca rodagem em seleção, né? E um técnico que, há 2 anos e pouco estava treinando do Ceará, gente. O Dorival estava do Ceará e de repente virou o técnico da seleção. Eu acho até que esse é um ponto bem delicado, porque o Brasil tem hoje um técnico que nunca foi nem imaginado na seleção brasileira, que teve aí um período de conquistas importantes em 2 clubes, e aí mudou de patamar. Mas se o Tite não aguentou a seleção, e o Tite era disparado o melhor técnico brasileiro, né, acumulando resultados expressivos em competições de pontos corridos e ganhando também em competição de mata-mata e tudo mais, construindo uma imagem de unanimidade praticamente, o Dorival é mais complicado, né? Bem mais complicado. Então, ontem que a gente viu foi uma diferença gritante. Eu comentava com o Arnaldo antes de começar a Copa América. O Brasil é pior que a Argentina, Uruguai e Colômbia. É muito evidente. Muito evidente. E sábado o Uruguai é o favorito, né? O Uruguai, que mesmo quando está por baixo, é uma seleção que não teme o Brasil, não entra em campo respeitando o Brasil. As únicas que jogam contra o Brasil da América do Sul assim são Uruguai e Argentina. E nesse caso, o Uruguai com bons jogadores e um bom time, né? Um time ainda também em desenvolvimento, não é um trabalho de tanto tempo, mas já com uma cara, com uma forma de jogar, já com um conjunto que o Brasil não tem. Longe disso. A atuação de ontem foi horrorosa. Agora, há de se elogiar também as qualidades da Colômbia, a parte física especialmente. A Colômbia pressionou o Brasil no seu campo até o final do jogo, praticamente. O Brasil tentou ali o gol no desespero no final, jogando bola na área, bumba meu boi, não vai do que vai que vai. A Colômbia não, trocando passes, colocando o Brasil contra as cordas, atacando o tempo todo, pressionando a saída de bola, forçando o erro do Brasil, e foram vários erros quando saía jogando o time do Brasil. Então foi uma grande disparidade e a realidade. O time brasileiro praticamente não existe. Não adianta falar, na minha opinião, de atuações individuais de ninguém num time bagunçado. É que nem o 7-1. Os jogadores do 7-1 eram ruins? Não. Mas o trabalho do Scolari e da Parreira era uma porcaria, era um lixo. A seleção era uma bagunça. Todo mundo estava vendo. A Alemanha massacrou quem na Copa do Mundo? Massacrou a França? Não. Massacrou a Argentina? Não. Teve dificuldade com seleções pequenas? Teve. Teve que jogar prorrogação e tudo. O Brasil meteu 7-1 porque o Brasil era muito ruim. Mas não os jogadores. O time não existia. Não existia, era péssimo. E o time do Brasil hoje, não sei se tão ruim quanto aquele, que aquele trabalho supera todo o limite do aceitável, né? Um trabalho horroroso. O que a gente vê agora é uma seleção que não tem conjunto, não tem nada, e o técnico parece bem perdido. Bem perdido. Porque mesmo colocar o Endrick para jogar de saída, não vai mudar. Vai mudar na jogada aleatória, ele pode resolver. Ele é talentoso. Cai a bola no pé dele, um cruzamento, ele faz um gol, mas é totalmente aleatório. Não é a presença de um jogador para mudar isso. Nenhum jogador vai mudar isso. E se o Rames fosse brasileiro, também não ia mudar isso. Né? Para aqueles que estão encantados com o Rames, que é aquela coisa básica também. A Colômbia favorece o jogo do Rames Rodrigues. O São Paulo contratou o Rames para ser mais um no seu time. Se é que dá para entender, né? Não vai ser mais um. Ou o time vai girar em torno dele, criando uma situação favorável para que ele possa render, ou ele vai ser isso que ele é no São Paulo. Então, quando o São Paulo contratou, deveria ter pensado nisso. Agora que ele está perto do Ramos novamente lá nos Estados Unidos, o Casares pode fazer uma reflexão sobre isso. Ele que desembarcou todo pimpão lá no aeroporto, andando com o Ramos para lá e para cá no dia que o colombiano chegou a São Paulo. Pois é, o Rames vai ser um assunto aqui, sim, porque ontem jogou pra caramba. O Zucol e fala, Dorival, só 7 jogos, culpa da CBF, diz ele. E o Luiz Alberto Lopes fala, agora entendam porque o Fla não quis renovar com o Dorival, muito limitado. O fim de temporada do Flamengo foi igual. Agora, o Mauro falou que é difícil você avaliar atuações individuais, Arnaldo, mas tivemos lá o meio-campo do Brasileirão, amassando o meio-campo da Premier League. Que coisa, hein? Quem diria? É verdade, né? Bom, estou aqui com a camisa do glorioso 13 da Paraíba, que me foi presenteada ontem. Pelo Thiago. Até lembrei do Marcelo.
dos tempos do Marcelinho Paraíba ali. Nossa, teve bons momentos até na seleção brasileira. Arias e Rames Rodrigues contra a turma da Premier League, né? Foi assim, né? Mas eu acho, de fato, o Mauro... Você tá esquecendo um aí. Richard Rios. Richard Rios, Arias e Rames Rodrigues. Mas o Lerma lá, né? Só tinha um estrangeiro, entre aspas, no meio campo da seleção colombiana. O Mauro tinha me falado mesmo, antes de começar a Copa América, da impressão dele da distância das principais seleções em relação ao Brasil. Eu falei, mas Mauro, o Brasil fez bons jogos contra a Inglaterra e contra a Espanha. Ele falou, mas muito incipiente e tal. E acho que desde a primeira partida contra a Costa Rica ficou clara a distância em termos de conjunto da seleção brasileira em relação aos outros poucos bons times da Copa América, né? Então, e se vocês repararem, ontem no intervalo, a alteração do Paquetá pelo Andreas Pereira é uma alteração para... Não é para ganhar o jogo, na verdade é para continuar a não ser massacrado em termos de conjunto. A Colômbia ditou o ritmo do jogo do começo ao fim, não sentiu o gol de falta do Rafinha, que foi um belo gol, não mudou o jeito de jogar, empatou, teve o VAR anulando um gol lá milimétrico, poderia ter virado, fora essa questão do... Vamos lá, gente. O Dorival, o Casares reclamando da arbitragem, ele nunca reclama quando é presidente de São Paulo, só uma vez contra o Palmeiras, tá? O Danilo sabe bem qual foi, a do Candançan. Cara, parecia que o Brasil tinha sido... o Brasil não jogou nada, velho. O Brasil não jogou nada, foi amassado. Foi uma coisa, o empate ficou barato. E a Colômbia mostrando força e tudo mais. É claro que num time com um conjunto azeitado, e a Colômbia está com um conjunto azeitado, os melhores sobressaem. Curiosamente, aí falando das individualidades, ontem nem o melhor jogador da Colômbia foi exatamente o melhor jogador em campo, que é o Luiz Dias. Luiz Dias não fez uma grande partida. Agora o Rames Rodrigues, meus companheiros, olha, uma das melhores atuações recentes de um cara pela seleção. O Rames Rodrigues dá a impressão daquela virada de chave na carreira do Messi, quando ele larga os clubes, dane-se, vou cumprir tabela aqui no PSG e minha vida vai ser a seleção argentina, a tentativa de buscar a Copa do Mundo. E foi assim que ele fez. O Messi largou o PSG, ele andava em campo nos jogos do PSG. E o Rames Rodrigues faz um pouco isso no São Paulo. E no lado do Brasil, é aquela situação que existia quando o Neymar jogava. O Neymar é capaz de decidir um jogo, mesmo que o conjunto for ruim, etc. e tal. Não foi capaz, fez isso uma ou outra vez. E o Brasil não tem jogadores capazes de tirar um coelho da cartola, como não tinha em 2014. Não tem o Ronaldo Fenômeno, não tem o Romário, para não falar dos mais célebres lá antigos, para tirar um coelho da cartola numa jogada individual, definir o jogo. Não tem. O Vinícius Júnior, repito, vai ser um capítulo aqui nosso particular, mais para frente. Ele não é esse jogador. Quem achar que o Vinícius Júnior vai decidir jogos sozinho, ele não vai decidir. A minha preocupação com o Vinícius Júnior é outra. É o aspecto mental, emocional, que fazem com que ele, por atitudes infantis, esteja fora do jogo com o Uruguai, né? Está suspenso. E se fosse o Neymar a dar uma cotovelada daquela porque não queria tomar um chapéu, a gente estaria talvez aqui analisando com mais ênfase. Mas isso é assunto mais para frente. Falaremos sim dos personagens do jogo, tanto do Rames quanto do Vinícius Júnior, bastante destoantes. Tem mais mensagens chegando aqui. Por exemplo, o Rogério Manuel é otimista. A Copa América nada mais é do que um torneio preparatório para o Dorival melhorar o desempenho do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Pode-se entender assim, mas foi pouco ontem, hein? Mas não está melhorando. Pois é, bom ponto. Não, e só um detalhe, âncora, que o Arnaldo estava falando dos jogadores da Colômbia. Se o goleirinho lá, o Vargas, não tivesse mão de alface, pegava aquela bola. Se ele fosse um pouquinho maior, né? Claro, o Rafinha colocou no lugar certo, PPP, mas dava para o goleiro. Se tivesse um goleiro à altura, conceito de altura maior, e não tivesse mão de alface, defendia.
Uma das raras E aí? ocasiões de golaço com colaboração do goleiro, né, Trajano? Foi um golaço com colaboração do goleiro adversário. Exatamente. Bom, sobre o Brasil, eu acho que Esse negócio do golaço, acho que é o golaço de narrador para mim, sabe? Narrador de Golaço e futebol do dia, narrador, qualquer gostei. chute de longe é golaço. a bola entrou muito na Para mim, coruja ali. aquilo é falha do goleiro. Arnaldo, de longe, bola não era tão forte. O goleiro tem obrigação de defender aquela bola. Obrigação de defender aquela bola. Mãozinha de alface, Mas- mãozinha de alface. Mas os Pelo caras não menos- vão falar que o goleiro falhou, né? Pelo O gol do menos- Brasil tem que ser golaço. Todo mundo quer ser Galvão, porra. E ele mesmo, o goleiro, ficou pé da vida com ele mesmo. Quem prestou atenção na reação do goleiro percebeu isso. Ele esmurrou o chão, olhou para o zagueiro como se dissesse: fiz merda. E aí, Danilo? Opa! Vamos lá, Sobre Danilo. o Brasil, sobre o Brasil, eu entendo que, claro, o Dorival assumiu a seleção há pouco tempo, a gente pode ter esse ponto na nossa análise, mas eu sempre uso como contraponto outros trabalhos que começaram muito em pouco tempo e deram ótimos resultados, como no caso da seleção do Tite, em uma semana. O Brasil estava ganhando de 3-0 da Colômbia, 3-0 do Equador, que eram as sensações da época de quando o Tite assumiu, e foi em uma semana. Então a gente pode ponderar que é pouco tempo, mas eu acho que mesmo no pouco tempo, o Dorival poderia estar fazendo um trabalho melhor com a seleção brasileira com as peças que tem. Porque o Brasil não jogou nada contra a Costa Rica, por exemplo. Costa Rica é bem mais fraca que a Colômbia. Se tivesse tropeçado só na Colômbia, se tivesse sofrido só contra a Colômbia, a gente poderia ponderar aqui que a Colômbia está há 2 anos e meio junto e tal, e não sei o quê, mas não é o caso. O Brasil sofreu contra a Costa Rica. E lembrando, o Brasil teve uma preparação para essa Copa América digna de Copa do Mundo. 2 amistosos e depois mais 12, 15 dias ali de treinamento. Então eu acho que a seleção tinha que apresentar mais do que está apresentando nesse momento, porque teve essa preparação bem longa. Sobre jogadores, né, a atuação individual, o Vini mais uma vez foi abaixo, dessa vez o Rodrigo foi abaixo, acho que o Rodrigo tinha ido bem nos últimos 2 jogos, era uma das exceções contra a Costa Rica, na minha opinião. E eu acho que alguns jogadores, como no caso do Vini, que quer se candidatar a ser melhor do mundo, eles podem fazer mais do que o pedido do técnico, eles podem ir além. Lógico que não vai dar para fazer um negócio absurdamente diferente, correr o campo inteiro, mas dá para sair daquela forma. O Vini, a gente viu um jogo do Vini muito preso de novo pela esquerda, diferente do que ele fez contra o Paraguai. O Paraguai, o Vini jogou aberto, fez gols, saindo da esquerda para o meio, driblando o goleiro. Dessa vez, de novo, ele ficou preso ali, esperando bola, parecia que quase que preso à linha do meio de campo, esperando o Brasil roubar a bola para acionar ele em velocidade. Eu acho que falta mais atuação individual dos jogadores, de saírem dessa forma, mesmo dentro desse problema coletivo que o Brasil tem, que a gente tem, bem claro, um meio de campo inoperante, etc. Em relação ao Dorival, eu tenho várias perguntas para o Dorival. Por que ele coloca o Ederson quando o Brasil está precisando ganhar? Por que ele faz a troca do Andréas Pereira, por exemplo, que é uma troca que é 6 por meia dúzia? Por que o Andy, que salvou ele 3 jogos seguidos e joga 5 minutos finais contra a Colômbia, é um cara que claramente já mostrou poder de decisão, poder de fogo ali para resolver jogo no final, e jogou 5 minutos, e agora sem o Vini, eu não tenho a menor dúvida que ele vai colocar o Martinelli. Ele não vai colocar o Henrique, não, ele vai colocar o Martinelli. Vai jogar Martinelli, Rafinha e Rodrigo, porque ele vai querer manter o mesmo estilo de jogo, vai querer manter o jogo com o Paquetá armando. Falta ousadia para o Dorival, falta mudança, que a gente olha e fala, olha, ele está mudando o jeito do Brasil jogar, ele está querendo ir para frente. Não, ele tem trocado 6 por meia dúzia, ele tem mantido 2 volantes, mesmo quando o Brasil precisa ir para cima. Então está faltando um pouco de tudo para mim. Falta muito do Dorival, porque poderia fazer mais mesmo em pouco tempo, e falta um pouquinho dos jogadores também, de saírem dessa forma, porque são jogadores que jogam em um nível absurdamente alto, dos jogadores de Real Madrid, que podem e devem fazer mais do que eles fizeram nessas últimas partidas da seleção brasileira.